Hoje nós estamos começando oficialmente uma série de estudos que já acontece pelo menos há 3 anos de forma ininterrupta, que é a série de estudos Ser Igreja. Ela sempre acontece no período de março e eu quero tentar compartilhar com você, explicar os motivos de nós realizarmos séries de estudo, amém? De acordo com a direção do Espírito para a nossa vida como igreja. Pelo menos nós realizamos 3 séries de estudos de forma oficial, nos períodos de março, abril e maio. Em março nós realizamos a série de estudos Ser Igreja. Em abril nós realizamos a série de estudos Ser Rico. E em maio nós realizamos a série de estudos Relacionamentos. Até o Senhor nos dar uma outra direção, a gente vai ser fiel a essa direção já recebida. E a gente tem tido retornos muito favoráveis sobre o que esses ensinamentos têm promovido na vida da nossa igreja, amém? E eu vou tentar explicar para você o porquê da série de estudos. E eu anotei aqui 2 motivos para realizarmos a série de estudos. O primeiro motivo, irmãos, é porque nós precisamos ter as perspectivas renovadas e as habilidades aprimoradas regularmente. Em outras palavras, obrigado, Diogo, a gente precisa ter, irmãos, a nossa maneira de ver, de enxergar a vida alinhada, ajustada, de uma forma regular. Por quê? Porque o tempo, irmãos, vai enfraquecendo a visão. O tempo vai fazendo a gente se esquecer das coisas mais importantes. Então, quando nós realizamos série de estudos, como por exemplo essa, que fala sobre o poder da igreja, a relevância da igreja, o que é ser igreja, nós estamos trazendo à tona ao seu coração valores fundamentais para você e eu nortearmos a nossa vida e alinharmos a forma como estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus, amém? E graças a Deus, porque a gente tem tido bons resultados com essas séries. O segundo motivo é que nós precisamos relembrar constantemente a visão que Deus colocou no nosso coração. Então, tudo que nós fazemos na nossa igreja, irmãos, ela é feita de forma intencional. Absolutamente nada que nós realizamos nesse lugar é feito aleatoriamente. Nós temos um propósito, temos uma visão, somos movidos por direções da parte de Deus, temos metas no Senhor, temos uma visão e um projeto de vida como igreja, e a gente quer ser fiel ao que Deus coloca no nosso coração, e para isso nós precisamos, em tudo que nós fazemos, relembrarmos a visão de Deus para a nossa igreja local. Então, tudo que acontece no culto é feito de forma intencional. Amém, gente? Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Essa é uma passagem, uma das mais utilizadas por nós, porque ela traz um princípio que eu acredito que norteia todas as outras coisas. Nessa passagem, Paulo vai ensinar sobre a importância da renovação da nossa mente. Amém? E ele diz aqui no versículo 1, eu vou ler na minha versão King James: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. Na sua versão, provavelmente diz que é o vosso culto racional. Outra versão pode dizer que é a vossa verdadeira adoração espiritual. E no versículo 2, Paulo diz: e não vos conformeis com este século. A minha versão diz: e não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados. Fala comigo, transformados. Irmãos, como acontece o processo de transformação na minha vida? Através da renovação da nossa mente. Quando nós aceitamos a Jesus, o nosso espírito ele foi transformado imediatamente, mas a nossa mente ela vai sendo transformada à medida que eu a renovo pela palavra de Deus. Então Paulo diz:
E não vos conformeis com esse século, ou não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas transformai-vos pela palavra de Deus. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Amém, queridos? Bill Johnson fala que renovar a mente é ver a realidade a partir da perspectiva de Deus. Quando nós renovamos a nossa mente, nós começamos agora a ver a realidade das coisas, não de acordo com a nossa experiência simplesmente, não de acordo com a nossa cosmovisão, mas de acordo com a realidade que é Cristo, a própria palavra. Então, quando eu renovo a minha mente, eu começo a ver as coisas não da maneira como eu penso, não da maneira como eu acho, não da maneira como eu entendo, mas como a Bíblia de fato diz. E eu começo agora a ter essa capacidade de ter a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, como Paulo falou em 1 Coríntios 2,16. Quem conheceu a mente do Senhor para que eu possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você pode dizer isso comigo? Eu tenho a mente de Cristo. E queridos, o que é ter a mente de Cristo? Ter a mente de Cristo é ter a capacidade de pensar como Cristo pensa. É ter a capacidade de entender as coisas como Deus entende. Por que eu estou colocando essa introdução tão importante? Porque uma perspectiva transformada, e perspectiva nada mais é do que a forma como nós enxergamos a vida. Jesus falou, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se os teus olhos forem trevas, quão grandes trevas serão? Jesus estava falando de perspectiva, da forma como nós enxergamos as coisas. Para que eu possa enxergar as coisas da forma como elas são de fato, de acordo com a perspectiva divina, eu preciso ter uma mente renovada, porque uma perspectiva transformada é igual a uma vida transformada. Ninguém pode provar de uma mudança de vida sem mudar a sua forma de pensar. Bill Johnson também diz que uma mente não renovada é de pouca utilidade para Deus. Porque Deus só trabalha com ferramentas que nós mesmos proporcionamos a Ele. E qual é a ferramenta que eu dou a Deus, que faz com que a minha vida seja transformada? Alinhar os meus processos de pensamento de acordo com a mentalidade divina. Quando eu me exponho à palavra, me exponho aos pensamentos de Deus, aos conceitos de Deus, independente do que eu penso, do que eu acho, do que eu imagino, e quando eu me submeto, me humilho à revelação da palavra de Deus, eu começo agora a pensar, não de acordo com o que eu acho, mas de acordo com o que Deus diz. E eu agora começo a ter essa força, essa capacidade de viver uma vida transformada, porque a minha mente tem sido transformada. Posso ouvir um amém, queridos? A vontade de Deus, irmãos, para a nossa vida não se trata apenas do que nós vamos viver em Deus, mas como nós vamos viver a vida em Deus. Amém? Então Deus está mais interessado em como você vem à igreja do que vir à igreja simplesmente. Oi, som, teste, 1, 2. Vocês estão aqui ou já foram para casa? Vou falar de novo, Deus está mais interessado em como você chega na igreja do que simplesmente vir à igreja. Deus está mais interessado em como você traz os seus dízimos e as suas ofertas do que simplesmente trazer os seus dízimos e as suas ofertas. Deus está mais interessado em como você ouve a palavra do que simplesmente ouvir. Em como você serve a Deus e as pessoas do que simplesmente servir. Em como você vive a sua vida do lar, a vida na casa, quem você é de fato. Amém, queridos? Amém. Ouvi não sei, de um certo autor, achei interessante, falando, perguntaram para ele, tal ministro é bom? É uma pessoa boa? E o rapaz respondeu, não sei, eu não moro com ele. Porque não se trata de ser bom ministrando, se trata, irmãos, de como ele é na casa dele.
Então Deus está mais interessado no que nós somos de fato do que naquilo que nós fazemos simplesmente. Você vai entender onde nós vamos chegar. Amém, queridos? E Deus tem uma vontade específica para a nossa vida no que diz respeito a ser igreja. A sermos filhos de Deus e nos juntarmos solenemente com o objetivo de honrá-lo com a nossa vida. Deus tem interesse que a minha vida seja uma vida fundamentada em valores que vão nortear e definir a forma como eu penso, sinto, falo e vivo a minha vida. Guarde isso no seu coração. O propósito das nossas crenças, o objetivo das nossas crenças é porque elas determinam a maneira como eu penso, sinto, falo e vivo a minha vida. Amém? Existem valores que Deus se interessa por mim. Deus se interessa na nossa vida. Como, por exemplo, fervor espiritual. Fervor de espírito. E eu vou ler aqui algumas passagens, não vou pedir para você abrir, mas vou pedir para a equipe do backstage compartilhar comigo, à medida que eu for falando, que diz assim, Romanos capítulo 12, versículo 11. Romanos 12, versículo 11 diz assim, no zelo, não sejais remissos, mas sede fervorosos de espírito, servindo no zelo, na vontade de fazer a coisa certa, na diligência, na ansiedade, no bom sentido de fazer o que é certo, não seja remisso, em outras palavras, negligente, preguiçoso, letárgico, apático. No que diz respeito a fazer a coisa certa, não faça isso de qualquer jeito. Para você e eu não nos tornarmos remissos, para eu e você não nos tornarmos remissos, nós precisamos pegar fogo. Olha aí para a pessoa que está do seu lado e fala para ele, pegue fogo. E eu não estou me referindo apenas, irmãos, no nível de decibelímetros que você dá ao gritar glória a Deus e aleluia. Eu não estou me referindo apenas em dizer amém o tempo todo. Você pode dizer amém o tempo todo, você pode gritar, você pode correr, pode dançar, pode pular, mas isso não é o mover de Deus. Isso é uma reação ao mover de Deus, ou só fogo de palha. O mover é o que acontece por dentro. E o que eu faço é reflexo daquilo que eu sou. Amém? Glória a Deus. Podemos vibrar, podemos pular, dançar, nos divertir. A gente tem que viver isso mesmo. Mas com base na revelação daquilo que somos, temos e podemos. Senão, é só barulho. Porque eu danço, porque eu pulo, porque eu grito, porque eu entendi as palavras que me são ensinadas. Amém, irmãos? Então, Paulo está dizendo, no zelo não seja remisso, na vontade de agradar a Deus, no desejo de fazer a coisa certa, não seja negligente, seja fervoroso de espírito. E ser fervoroso de espírito exige da nossa parte não deixar o fogo apagar, irmãos. Como? Por práticas espirituais, uma vida de comunhão com Deus por meio da sua palavra, meditação nas escrituras, oração, ações de graças, louvor, serviço cristão, confissão de fé. Não deixar você entrar num ambiente onde as coisas se tornam naturais, ao ponto de você não celebrar mais o que houve. Ao ponto de você não se alegrar mais com as verdades que um dia você abraçou e que salvou a sua vida. Hebreus capítulo 2, versículo 1, não precisa abrir, mas em Hebreus 2:1 o autor diz, importa que nós nos apeguemos, importa que a gente se agarre com mais firmeza às verdades ouvidas. Pode passar o versículo, por favor? Importa que a gente se apegue com mais firmeza às verdades ouvidas. Importa, vou falar de novo, que a gente se apegue, que a gente agarre com mais firmeza. Amém.
O evangelho é leve, mas não é leviano, irmãos. O fardo dele é suave e leve, mas é uma vida de responsabilidade. Importa que nos apeguemos com mais firmeza ao que, irmãos? Preste atenção, ao que, gente? As verdades ouvidas para quê? Para que delas nós jamais nos desviemos. Então, é possível ouvir as verdades em um determinado momento da nossa vida, mas porque a gente vai deixando de se apegar à palavra, às verdades que um dia nós abraçamos, as verdades que um dia nós nos abraçamos, acabam não nos alegrando mais. E aquilo que antigamente era motivo de alegria, de fervor, de vigor espiritual, de vivacidade, de sinceridade, de singeleza de coração, se torna apenas uma mera religiosidade, apenas uma vida de aparência. Ainda digo que sou crente, ainda vou à igreja, mas eu já perdi a força e a expectativa de continuar crescendo na graça e no conhecimento de Deus. É por isso que o autor diz, importa que a gente se apegue com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas a gente nunca se desvie. Lá em Filipenses 3:1, Paulo diz, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, não é uma tristeza, e é uma segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Pastor, de novo esse ano, a série de estudos ser igreja. De novo, irmãos, até você aprender. Até a gente ficar tão firme ao ponto de não haver, irmãos, e nunca vai chegar nesse lugar, sabe por quê? Porque quando você estiver bem, tem outro que não está. Porque tem gente nova chegando. Então, nós sempre vamos precisar falar esses assuntos. Para alguns, novidade. Para outros, uma segurança a mais. Efésios 5:10, Paulo diz, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E Filipenses 1:10 diz, para aprovardes ou provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória do louvor de Deus. Então, com base nessas passagens que eu acabei de compartilhar com você, nós podemos chegar a algumas conclusões. É possível ser cristão e perder o zelo. É possível ser crente, mas viver como se não fosse. E eu quero te dar alguns sintomas da falta de zelo que nós podemos ter na nossa vida. Um dos sintomas, pastor, como eu sei que eu estou nesse lugar? Eu brinco dizendo, irmãos, tem gente que morreu e não sabe. Você olha para o indivíduo e diz, rapaz, esse aí já morreu, mas não está sabendo. Às vezes, irmãos, existem pessoas desviadas dentro da igreja. Elas ainda se denominam cristãs, mas a vida prática delas não tem nada mais a ver com a vida de Deus. Porque ela entrou num processo de deslealdade, em coisas pequenas, às vezes imperceptíveis, mas que no final, irmãos, da rota, vai nos levar para um lugar totalmente diferente daquele original. Então, quais os sintomas de uma pessoa que perdeu o zelo? O primeiro sintoma que eu quero compartilhar é apatia. Pessoa apática. Ela simplesmente não tem força para fazer o que ela sabe que tem que ser feito. Ela até sabe o que tem que ser feito, mas ela não faz porque ela se tornou apática, anêmica, amarela, sem graça.
Uma outra característica ou sintoma de falta de zelo é a indiferença. Para essa pessoa, tanto faz, tanto fez. Não está nem aí para aquilo que ela ouve. Escuta a palavra, mas é só isso. Ela é indiferente ao que ela ouve. Ela não se predispõe a fazer a diferença com aquilo que ela tem recebido. Ela está desconectada da visão celestial. Um outro sintoma é a desmotivação. Uma pessoa motivada, ela se levanta por dentro, ela tem o interesse de fazer o que é certo. Uma pessoa desmotivada perdeu até mesmo a força para fazer o que é necessário. Perdeu o ânimo, o vigor, a disposição, a coragem, a visão. A falta de visão produz desmotivação. Outro sintoma, indisposição. Tudo é uma nhaca. Tudo é difícil. Nada está bom o suficiente. Falta essa proatividade. Falta essa singeleza de coração de fazer o que é necessário. Que ela tem indisposição. Nada está bom o suficiente. Ela não quer fazer nada do que lhe é requerido. E um outro sintoma, e eu paro por aí para não te desanimar mais, é a desesperança. É essa falta de habilidade de ver o futuro no presente. Ela perdeu a expectativa, perdeu a esperança, perdeu a visão de Deus para a sua vida. Irmãos, com todo o amor que eu tenho por sua vida, eu amo você, eu tenho certeza no meu coração que existem pessoas nesse estado. E eu quero lhe dizer que Deus me guiou a falar sobre essa série de estudos, porque Deus está querendo salvar você de um lugar que vai te levar a um abandono daquilo que um dia você abraçou. Qual é a solução para isso? Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus, capítulo 10, versículo 24, versículos 24 e 25. Hebreus, capítulo 10. Sabe que a igreja, ela pode nos ajudar a entrar nesse lugar de apatia, de indiferença, de indisposição. Ela pode nos ajudar. Mas ela não vai fazer o que só você pode fazer por você. Amém? Então, o autor em Hebreus 10, 24, capítulo 10, versículo 24 diz: e consideremos uns aos para nos estimularmos ao quê, irmãos? Ao amor e às boas obras. Versículo 25. Não abandonemos, não é isso? Ou não deixemos de congregarmos. Como é o quê, irmãos? Costume de alguns. Antes, façamos admoestações. E tanto mais quanto vedes que o dia do Senhor se aproxima. Na minha versão King James diz: e consideremos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns,
Amém, gente? Pastor, às vezes o que acontece com a igreja, pastor? Tem gente que não está vindo. Irmãos, isso aconteceu há muito tempo atrás, vai continuar acontecendo hoje. Eu não sou a última Coca-Cola do deserto, nós não somos. Tem gente que não se congrega mesmo, como tradição. Já é um estilo de vida, eu vou fazer o quê? Se aconteceu na época com Paulo ao ponto de ele escrever uma carta dizendo sobre isso, por que você acha que vai ser diferente nos dias de hoje? Infelizmente, existem pessoas que vão amar a igreja e existem pessoas que vão ser indiferentes à igreja. Cada um vai dar contas de si a Deus. Eu cuido da minha vida, irmãos. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ele: ei, cuida da tua vida. Agora eu quero te dar uma chave, um código, ó, eu estou... Preste atenção, irmãos. Eu fui procurar o significado dessa palavra considerar. Porque o autor, em Hebreus 10, 24, diz: consideremos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E qual é, irmãos, na maioria das vezes, eu vou te dizer, a minha revelação de considerar alguém é mais ou menos isso: rapaz, eu gosto demais de fulano, eu considero ele pra caramba. Ele é demais. Fulano eu dou valor. Fulano é gente boa. Eu considero o que ele diz, porque ele, ó, eu e ele, ó. Calma aí, firme, firme, é nós. Mas, irmãos, quando a gente procura no grego a palavra considerar, a palavra significa perceber, notar, observar, entender. Por que eu devo me congregar? Porque na igreja local deveria e deve ser o lugar onde nós estamos tendo essa capacidade de ver, de perceber, de notar, de entender de fato quem as pessoas são. Consideremos uns aos outros. Eu te pergunto, queridos, quem são as pessoas que você tem considerado nessa igreja local? Quem são as pessoas que você tem notado? Não com o objetivo de bisbilhotar a vida dela e falar mal dela. Pastor, vamos orar ali por fulano, porque olha, tem um negócio aí para te contar. Só nós aqui. Eu já contei no WhatsApp ali, criei um grupo, só para a gente orar. Mas fulano está mal. Não, não é isso que eu estou falando, irmãos. Eu estou falando de você e eu termos essa capacidade de perceber como as pessoas de fato estão. Porque pode ser, irmãos, que a pessoa que está do seu lado está desviada e você nem sabe. Não. Tem gente segurando agora para não olhar do lado ali. Sabia. Carnal. Tem gente, irmãos, que não tem capacidade de pedir ajuda. Ela até quer, mas ela não sabe como. Tem gente que é orgulhosa também em pedir ajuda. Mas a Bíblia diz que quando nós consideramos uns aos outros, nós estamos tendo essa motivação no Senhor. Rapaz, o que de fato eu posso fazer para ajudar o meu irmão a crescer? Para que ele não se desanime, para que ele não entre num processo de desvio e ele perca aquilo que ele um dia recebeu. O autor falou: consideremos uns aos outros. Para quê, irmãos? Para nos estimularmos ao amor e às boas. Aí eu procurei o significado da palavra estimular, e a palavra estimular significa tornar afiado, amolar, estimular, acelerar, irritar, provocar, incitar a ira. Eu sou esse.
Quem convive comigo de perto sabe o que eu estou falando. Eu tenho muitos defeitos, irmãos, reconheço todos eles, estou em processo de crescimento, de mudança. Mas alguém que fica do meu lado, ou muda, ou se muda. Porque eu simplesmente acredito que Deus me chamou para inspirar as pessoas a crescerem. E quem não cresce comigo, não se cria. Aleluia. Eu sou um amolador na vida de alguns aqui, irmãos. Eu estou sempre afiando. Por quê? Porque eu acredito que a gente sempre pode prosperar, crescer, mudar, avançar, sair de uma zona de conforto e nos tornarmos tudo aquilo que Deus nos chamou para ser. Quem é a mola na minha vida? Meu maior estímulo? Bia. Bia é a minha faca, irmãos. E eu não estou falando isso de forma... eu estou falando isso graças a Deus, porque a Bíblia diz que assim como o ferro afia o ferro, assim o amigo faz com o seu próximo. Um amigo de verdade, irmãos, alguém que te ama, não vai falar só o que você quer ouvir, vai falar o que você precisa ouvir, mas movido pelas motivações corretas, fundamentado no amor. Então, ferro com ferro se afia. Como eu sou grato à vida da Bia pelo que ela me ajuda a desenvolver, irmãos. Porque ela fala a verdade, porque eu falo a verdade com ela, porque a gente se trata, a gente se ajusta. Pastor, vocês têm problemas? É claro que temos. Óbvio. Mas só para melhor, irmãos. Quem são seus amigos que te afiam? Quem é aquela pessoa que bota o dedo na sua cara quando você precisa? Quem são aqueles, irmãos, que te corrigem quando necessário? Igreja deveria e deve ser o lugar onde nós somos afiados. Afiados, maturados, acrescentados, corrigidos. Para quê? Para que a gente se torne aquilo que Deus deseja, uma influência para esse mundo. Para isso eu não posso abandonar o costume e o bom costume de me congregar. Tem gente que não se congrega, queridos. E por causa disso, deixa de experimentar o que só a igreja local pode promover. Esse estímulo, esse ajuntamento solene, esse senso de pertencimento, de propósito, de amor a Deus, irmãos, de vontade de fazer a vontade de Deus aqui na terra. Só a igreja local promove isso. Você não vai encontrar isso em nenhum outro lugar nessa vida, só na igreja local. Amém, queridos? Um certo autor diz, congregar apenas. Não, na verdade não foi um certo autor não, fui eu. Fui eu mesmo, eu que tive essa revelação. É sério, certo autor. Não, fui eu. É sério. Congregar apenas não é sinônimo de espiritualidade. E o apenas é muito importante. Porque congregar é importante. Mas apenas se congregar não é garantia de que eu sou uma pessoa espiritual. Então, congregar apenas não é sinônimo de espiritualidade. Mas não congregar é sinônimo de carnalidade. Então, tem gente que se congrega, e isso não é garantia de que ela é espiritual. Mas, com certeza, quem não se congrega é carnal. Chupa essa manga. Pastor, não concordo. Não interessa, irmãos. Estou nem aí. Eu vou falar do mesmo jeito.
Pastor, o importante é amar a Deus. Então faça o que Ele diz. Se congregue. Aleluia. Estou tão feliz, irmãos. Eu amo falar essas coisas. Por isso que tem que ter uma série só para isso. Porque o objetivo é esse. Aí, com base nessas direções que o Senhor me deu, saltou no meu coração, irmãos, falar sobre as igrejas do Apocalipse. E eu comecei a estudar sobre as igrejas do Apocalipse. Tem gente que já fica assim, meu Deus. Né? Porque já pensa no dragão, no fogo, já pensa no mundo destruído. Apocalipse. Mas vamos lá, abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Apocalipse foi escrito pelo discípulo do Senhor João, aquele a quem Jesus amava demais. E ele, em um determinado momento, vai para uma ilha chamada Ilha de Patmos. E nesse lugar, ele recebe a direção do Senhor, uma palavra do Senhor, de forma estrondosa, audível, real, dando a ele direcionamento sobre as cartas que ele deveria escrever às igrejas da Ásia Menor. E são 7 cartas às igrejas. E eu não vou falar sobre todas as igrejas, mas eu quero dar ênfase hoje, especialmente a uma igreja chamada a Igreja de Éfeso. E nós vamos perceber, irmãos, que nesse contexto em que João recebe a revelação de escrever essa carta às igrejas, a gente vai ver, irmãos, que a igreja estava passando por um processo de transição, de degradação espiritual e moral, ao longo da história, ao longo do tempo, até chegar à sua completa degradação na igreja da Laodiceia. A igreja da Laodiceia é aquela carta na qual João diz, que o Espírito de Deus diz sobre ela, você não é nem quente, nem fria, você é morno, e eu estou a ponto de te vomitar. Essa eu vou deixar para o final. Amém? E nesse contexto aqui, irmãos, você vai perceber, de Apocalipse capítulo 2, que Jesus ele revela um padrão de advertência que se aplica a vários perfis da igreja em todas as épocas, até a sua volta. E eu percebi, eu compartilhei isso hoje pela manhã, que a forma como Jesus corrige a sua igreja, graças a Deus, é a forma como eu corrijo a nossa igreja. E principalmente aqueles que estão perto de mim. Eu sempre gosto, irmãos, quando eu tenho que tratar algo com alguém, e que eu sei que é necessário, eu sempre busco elogiar essa pessoa primeiramente. Eu sempre encontro o melhor que há nela, para depois enfiar a faca. Para depois corrigir. Então, quem me conhece sabe, já foi alvo desse meu amor, amém, irmãos? Eu elogio, eu falo isso com sinceridade mesmo, embora em alguns momentos eu tive que buscar força no Senhor para encontrar alguma coisa boa. Estou brincando, mas é verdade. E aí, irmãos, depois do elogio vem a crítica. E essa crítica, ela deve ser construtiva. Irmãos, deixa eu te ensinar algo hoje. Nem toda crítica é ruim. Qual é a crítica que não é boa? É aquela crítica que é movida simplesmente por insatisfação, por raiva, mágoa. Essa crítica eu aprendi a não receber mais. Eu me lembro uma vez em 2015, irmãos, foi o pior período da minha vida ministerial. Durante um determinado momento, determinada fase, que eu fui alvo de críticas constantes de pessoas insatisfeitas comigo. Às vezes até com razão, mas sem ser movido pelo amor. E eu simplesmente, irmão, estava aberto. Eu estava num estado emocional tão baixo, que eu simplesmente estava recebendo pancada de graça. Tipo, já recebi uma, pode me dar outra. Pode falar o que você quer falar mesmo.
E uma irmã no Senhor, ministra, olhou para mim e falou: nunca mais aceite isso. Você não é lixo de ninguém. E desde aquele dia eu aprendi, irmãos, que eu só recebo críticas de quem de fato quer construir algo. Movido pelo amor. Paulo falou em 2 Coríntios 8:1, o saber incha, mas o amor nos edifica na fé. Tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, se não for fundamentado no amor, por favor, não fale, só vai trazer dano. Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 13, se eu fizer tudo, irmãos, e se tudo que eu fizer não for movido pelo amor, isso não tem valor de nada. Até a correção do Senhor, irmãos, ela só é feita porque ela é movida pelo interesse de Deus de ver o nosso crescimento, aperfeiçoamento, maturidade. Amém? Por que eu estou compartilhando isso? Porque hoje nós estamos num tempo em que as pessoas se ofendem com facilidade quando são criticadas. Uma coisa é uma crítica que te destrói. Outra coisa é uma crítica que te move para o melhor, irmãos. E nós vamos encontrar um comportamento em Jesus, na qual Ele elogia a sua igreja pelo que tem que ser elogiado e critica a sua igreja pelo que tem que ser criticado. Como assim, pastor? Jesus critica a igreja? Sim, irmãos. Porque a igreja não é perfeita. Ela tem o perfeito habitando dentro dela, mas ela ainda não é perfeita. Então, se Deus tiver que nos tratar, se Deus tiver que botar o dedo na ferida, se Deus tiver que nos corrigir, pode até doer, você pode até ficar com cara de prejuízo, você pode até dizer que não quer voltar para a igreja, mas Deus está fazendo isso para te livrar de um lugar chamado indiferença. Se estamos sem correções, somos como filhos bastardos. E pai, quem é pai, sabe o que eu estou dizendo, irmão. Se a gente é pai, por mais que a gente fique triste em ver a reação do nosso filho com a correção, a gente sabe que a correção está livrando ele da morte. Então vamos ver o comportamento de Jesus com a sua igreja. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Versículo 2: eu conheço as tuas, tanto o teu labor como a tua. Vamos lá, gente, vamos lá. Eu conheço as tuas. Quando João fala, eu conheço as tuas obras, quando o Espírito de Deus fala sobre a sua igreja, as obras aqui não se referem necessariamente o serviço ativo, o serviço cristão. João está falando sobre as condições espirituais em geral da sua igreja. Como de fato as pessoas estão. Estão comigo? João diz, eu conheço as tuas obras. Tanto o teu trabalho árduo, tanto o teu labor, eu vou ler na versão aqui, na King James, tanto o teu trabalho árduo, como a tua. Então o que é que João está transmitindo para a igreja? O que é que o Espírito de Deus está transmitindo para a igreja? Primeiro está elogiando. Ei, eu conheço o seu trabalho, eu conheço o seu labor, eu conheço as suas obras, eu conheço a tua perseverança, eu sei que não podes tolerar pessoas más, e que pusestes à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobriu que eram impostores. Jesus está elogiando a sua igreja, dizendo, olha, vocês não se permitiram ser enganados por falsos apóstolos. Vocês não receberam qualquer palavra, vocês verificaram, colocaram esses ministros à prova e perceberam que de fato eles eram impostores. Parabéns, elogio. Vocês são perseverantes. Vocês trabalham em favor da minha obra. Aleluia. Versículo seguinte.
e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Essa igreja foi perseverante nos momentos difíceis, por causa do nome do Senhor. Eu te pergunto, queridos, essa igreja não seria já uma igreja muito boa? Uma igreja que trabalha para o Senhor, uma igreja perseverante, uma igreja que não aceita qualquer tipo de ensinamento, uma igreja que suportou aflições. Que motivo de correção ela tem? Versículo seguinte: entretanto, eu tenho contra ti o fato de que abandonastes o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caístes, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Porque se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Então, por mais que aquela igreja tivesse elogios, existia algo, irmãos, existia algo que estava acontecendo com aquela igreja. Ela tinha perdido o vigor e as práticas do primeiro amor. E eu quero te fazer uma pergunta: como foi que você chegou no Senhor? Qual foi a experiência que você teve ao nascer de novo? Qual foi a experiência que você teve quando descobriu o amor de Deus por sua vida? O quanto você é amado, perdoado, aceito, curado, vitorioso, próspero, pleno nele. Como foi, irmãos, a sua vida no início da sua vida cristã? Provavelmente, se você foi genuinamente salvo, porque, irmãos, eu chego a duvidar de alguém que nasceu de novo e não celebrou a salvação. Desculpa. É só uma opinião minha. Não entendeu, foi nada. Pergunta: hoje você está amando mais a Deus do que no tempo em que você recebeu Ele? Se a resposta foi não, irmãos, você já se desviou e ainda não sabe. Se hoje eu não estou amando mais a Deus do que há tempos atrás, eu estou passando por um processo de transferir a minha lealdade a outro, a outra coisa, a outra pessoa. E não importa o que eu vivi no passado mais, o que importa é como eu estou agora. O que importa é o que eu estou vivenciando agora. Hoje é o que importa. Eu falei pela manhã, algumas pessoas se baseiam nessa revelação. Rapaz, o que importa é que Deus conhece o meu coração. Ele sabe a minha sinceridade. Ele sabe as minhas motivações. Ele sabe as minhas intenções. Mas, querido, de boa intenção, o inferno está cheio. Nessa hora, não é apenas a intenção que importa, é o que de fato eu estou vivendo. Aleluia. Não, pastor, olha, eu não estou bem, eu não estou legal, eu não estou mais animado, fervoroso. Já faz um tempo que eu estou assim, mas Deus sabe que eu amo. Deus sabe como você o ama. De fato, irmãos, como você está. A Bíblia fala em Romanos 14:12, que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, para alguns isso é uma ameaça. Rapaz, eu tenho que mudar minha vida, porque um dia eu vou prestar contas a Deus da forma como eu tenho vivido. Para alguns essa passagem é atemorizante. Para outros é um alívio. Rapaz, está tudo bem. Estou crescendo, estou avançando, amo mais a Deus hoje do que ontem. É uma confiança, você anseia e anela pelo dia
em que você vai estar diante do Senhor. Amém, queridos? Sinceridade não é necessariamente sinônimo de fidelidade para com a verdade. Outra coisa que o Senhor me corrigiu. A gente às vezes se apoia nessa revelação, nesse entendimento. Não, eu sou sincero. Eu sou o que sou. Eu não tenho papo. Não, eu sou isso aí. Sou isso aí. Irmãos, eu vou te dizer, eu uso muito esse argumento, porque eu também sou o que sou. Eu odeio máscaras, eu odeio aparentar uma coisa que eu não sou. Irmãos, quem convive comigo sabe quem eu sou, sabe as minhas qualidades, sabe os meus defeitos. Você acha que eu preciso esconder meus defeitos? Eles são visíveis. Amém, gente? Mas cuidado para você não se basear na sua sinceridade ao ponto de você deixar de fazer o que você tem que fazer, entendeu? Porque você entra nesse argumento, eu sou sincero, mas está sinceramente enganado. Então o que adianta a sinceridade? O que adianta ser sincero, mas se não está fazendo a coisa certa? Seja sincero para reconhecer que você não está bem e volte para o lugar de onde você saiu. E aí vem uma pergunta: pastor, eu reconheço, sou sincero. Aí a sinceridade é boa. Estou nesse lugar. Que lugar? Apatia. Eu estou indisposto. Estou desanimado. Eu não tenho expectativa de nada. Eu estou indiferente. Eu não tenho vigor. Eu não tenho vontade de ir à igreja. Eu vou quando me dá vontade. Quando não dá, eu fico em casa. É isso. Eu prefiro ser honesto. Sincero. Só vou quando eu estou afim. Que bom, irmãos, que você é sincero. Está errado do mesmo jeito. Olha aí para a pessoa que está do seu lado e diz: eu amo esse pastor. Quando você fala assim espontaneamente, eu fico sem jeito, irmãos. Fala depois para mim nos bastidores. Pastor, estou nesse lugar. E aí? Como eu faço para ajustar os meus pensamentos, ajustar os meus sentimentos, as minhas palavras e as minhas ações? Pronto, chegou num bom lugar. Vamos lá. Versículo seguinte de Apocalipse capítulo 2, versículo 5, coloca aí por favor. Antes um pouquinho. Lembra-te, o princípio é esse, queridos. Lembra-te de onde caíste. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Então, quando João diz, lembra-te de onde você caiu, o que João está nos ensinando? Primeiro, eu preciso identificar o problema. Eu preciso reconhecer que eu perdi algo que está comprometendo a minha saúde espiritual. Você precisa ser honesto e sincero e dizer, eu não estou bem. Como é que você vai tratar de um problema ao qual você não reconhece que tem, irmãos? Então, a primeira coisa para sair de um lugar de apatia, de frieza, de desânimo, de falta, é você reconhecer, eu não estou bem. Eu preciso de ajuda. E a segunda coisa, você e eu precisamos nos arrepender. E a palavra de arrependimento, irmãos, a ideia do termo arrepender-se, significa transforme o seu pensamento e as suas ações. O arrependimento não tem a ver apenas em reconhecer o problema. Tem gente que acha que porque reconhece o erro, está perdoado. Não, eu reconheço, realmente, talvez não. É verdade, isso aí, tudo que está falando, isso aí mesmo. E aí? E aí que você só desabafou.
Isso não é arrependimento. Arrependimento é, eu reconheço que não estou bem, mas eu vou fazer alguma coisa para mudar. Amém, queridos? O arrependimento significa mudança de mente. Mudança de mente. Primeiro nós mudamos a nossa maneira de pensar. Por isso que eu comecei essa mensagem ministrando sobre Romanos 12. Primeiro eu mudo os meus processos de pensamento, para que eu possa ter a perspectiva transformada, para que aí eu possa ter a minha vida transformada. Oh, meu Deus do céu, se alegre pelo amor de Deus. Pastor, como eu saio desse lugar? Se exponha à palavra, se exponha ao evangelho, se exponha a um lugar saudável espiritualmente. Eu estou falando aqui, se exponha a um lugar que vai meter o dedo na sua ferida, que vai botar o dedo na sua cara, mas vai te abraçar, vai te amar e vai te dizer, ei, fica firme, a gente está crescendo, a gente está avançando. Se exponha às escrituras, se exponha à comunhão com o Senhor e faz o que você sabe que tem que fazer. E aí você volta para aquele lugar a qual você abraçou inicialmente, chamado primeiro amor. Eu falei, irmãos, Salmo 51, versículo 12, Davi diz assim, estou perto de terminar. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Eu pergunto, irmãos, o que acontece com as pessoas que um dia abraçaram a verdade do Evangelho, se tornaram crentes fervorosos, foram até, irmãos, aqueles que foram responsáveis em te trazer para o Senhor. Eu já vi gente, irmãos, que era uma das pessoas mais influentes, pessoas que amavam o Senhor, traziam pessoas para Jesus, tempos depois, aqueles a quem ele trazia, estava firme e ele estava afastado. O que foi que aconteceu, irmãos? Perdeu a alegria da salvação. Aquilo que o alegrava, já não alegra mais. E quando Davi escreve essa passagem de Salmo 51, 12, ele diz, Senhor, restitui-me a alegria da salvação, para que eu possa ter um espírito voluntário, em outras palavras, uma atitude nobre, para fazer o que é certo. Agora, o contexto dessa passagem, irmãos, Davi escreve logo após as consequências desastrosas da sua má decisão. Davi, rei, estava de boa, curtindo o seu reinado, trilionário, autoridade, o governo, poder, influência, tinha tudo o que ele queria, as mulheres que ele queria, a vida que ele queria, estava de boa. O exército estava em guerra e ele deveria, como rei, estar lá na frente da batalha. Mas ele ficou relaxado. Certo dia estava olhando a sua janela e viu uma querida. Eu posso imaginar se Davi fosse manezinho. És uma querida. Ou feia. É engraçado, né? Porque feia aqui é bonito. És uma querida. Olhou para uma menina chamada Betsebe e falou, gostei. Mandou um WhatsApp para ela. Oi. Mandou uma mensagem no Instagram. Onde estás fazendo academia? E ela respondeu, peguei a promoção da Smart Fit. O que demais. E essa cor do seu cabelo é original mesmo? Acho que homem não pode falar isso, né? Fica feio, né? Porque essas coisas eu já perdi. Eu tenho outro processo de relacionamento com minha esposa, é diferente. Eu não sei como é que se chaveca hoje em dia. Eu chaveco a minha esposa, irmão. Eu falo outras coisas. Mas o que aconteceu, irmãos? Davi passou por um processo de adultério. Entendeu? Ele olhou, ele observou, ele se atraiu, ele teve interesse na pessoa, foi atrás da pessoa,
dormiu com aquela mulher. Aquela mulher era esposa do seu guarda pessoal, Urias. Aquela mulher chamada Betseba engravida de Davi. Aí começa o processo de queda, irmãos. Traição, adultério, mentiras, maquinando para o mal. Ele inventa uma história, uma ideia, fala com Urias e diz: Urias, vai descansar, vai curtir tua esposa, dorme com ela, bebe vinho, fica de boas. E Urias falou: jamais, meu rei, o nosso exército lutando na batalha e eu dormindo com a minha esposa, jamais, vou morrer por ti. Davi falou: meu Deus, é muito fiel, muito leal, me dei mal. Coloca Urias na frente da batalha para ser o primeiro a morrer. Ele morre, o que Davi faz? Meu Deus, coitado de Betseba, vou assumir ela. E aí começa, irmãos, toda desgraça na vida de Davi. E depois é só história. Perde os filhos, um irmão mata outro, um irmão deita com a irmã de Davi, ou a filha de Davi. E você vê um processo de destruição na família, na vida do ministério de Davi, por causa de uma transferência de lealdade. Eu te pergunto, Davi caiu quando, irmãos? Quando deitou com Betseba? Não, foi um processo. Deixa eu te dizer uma coisa, você não se desvia imediatamente, é um processo. Você não está andando, vivendo a vida cristã e depois, eita, caí, que foi? Me desviei. Meu Deus. Não. Você começa paulatinamente a não mais ter prazer nas escrituras. Paulatinamente. Se esquecer das verdades da palavra de Deus a seu respeito. Vai perdendo as práticas espirituais, como oração, adoração, ações de graças, confissão da palavra, oração em línguas. Daqui a pouco não vai se sentindo mais locado na igreja. Não estou conectado, quer saber? Vou sair do departamento, não está bom não. Daqui a pouco não está servindo, daqui a pouco está desconectado. Quer saber? Não vou hoje na igreja não. Daqui a pouco vai só uma vez por semana, 2 vezes no mês, uma vez no mês, no dia de ceia, para restaurar os processos de arrependimento, ou para desafogar a culpa. Daqui a pouco está só um mero espectador. E a vida está acontecendo. Mas ele está totalmente desconectado da vida com Deus. Não apenas no que diz respeito à igreja local. Você entende, irmãos, que a igreja local é só um reflexo da vida? É só isso. Porque alguém que é fervoroso de espírito, alguém que ama ao Senhor, que tem práticas espirituais, que se esforça para manter o que recebeu, não tem como essa pessoa não querer servir. Não existe essa possibilidade. No chance. Não existe. Não tem como ela não querer participar do que Deus está construindo. Não tem como, irmãos. E aí a gente vai terminar com esse termo, divórcio espiritual. Apocalipse 2:4, João diz: tenho porém contra ti que você abandonou o primeiro amor. E aí o autor, irmãos, o estudioso dessa passagem de Apocalipse diz assim: é possível um crente ter sido cheio do Espírito Santo, no entanto, gradualmente ir cedendo aos apelos da carne, do orgulho pessoal e dos desejos mundanos.
Quantos concordam comigo? Quantos concordam comigo? Nesse caso, o crente se divorcia daquilo que anteriormente lhe era precioso, não menos do que se dá no caso do homem que perde paulatinamente o amor pela mulher, que antes era sua noiva querida, e mais algum tempo percebe que deseja separar toda a vinculação que tem com ela, usualmente com a finalidade de buscar outra mulher. Acabará por encontrar alguém ou alguma coisa com quem se satisfaça o seu desejo. Porém, isso sucederá tão somente porque ele se divorciou no coração daquela a quem antes amava realmente. Então, não é possível, irmãos, que um casal que se casa movido pelo amor, anos depois se divorcia e não quer nem ver a outra pessoa. O que foi que aconteceu? O amor acabou simplesmente? Não. Foi se perdendo, irmãos, no processo. No início amava de fato, de verdade, mas deixou de ter as práticas que trazem um relacionamento saudável no casamento. E essa pessoa foi transferindo a sua lealdade a outra pessoa ou a outra coisa. Amava no início, mas não ama mais. Da mesma forma, isso pode acontecer com o Senhor. E eu faço essa oração por sua vida, que Deus nos livre de chegarmos nesse estágio, onde a gente dorme na mesma cama, mas não tem mais relacionamento. Onde a gente ainda está casado no papel, mas não tem mais vida no relacionamento. Não tem mais interesse, não tem mais nada em comum. Que tristeza, um casamento que é fundamentado na mentira, na aparência. Que tristeza. Só não se separa por causa dos danos futuros, mas vive a vida inteira mostrando uma coisa que de fato não é. Que eu e você nunca cheguemos nesse lugar onde o nosso relacionamento com Deus é só aparência. Até vai na igreja, mas é só isso. Grupo de música, vem cá, por favor. A direção que eu tenho no meu coração nesse momento é que você vai reavivar o amor que você tem por Deus. Eu sei porque sei no meu coração que existem pessoas hoje à noite nesse estado espiritual, mas eu também sei no meu espírito que hoje, se você disser sim ao Senhor, reconhecer e se arrepender, hoje se inicia um novo tempo na sua vida, no seu relacionamento com Deus, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Aleluia. Eu quero te incentivar, irmãos, a falar novamente para o Senhor o que Ele representa na sua vida, o que Ele é para você. Se você o ama, deixa Ele saber pelos seus lábios e consequentemente deixa Ele saber pela maneira como você vive. Feche teus olhos. Levante tuas mãos, comece agora a se relacionar com Deus. Você e eu temos essa capacidade de falarmos com Deus em qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer ambiente. E não há nesse momento ambiente melhor para ajustarmos os nossos sentimentos do que agora. Irmão Reagan dizia: quanto tempo demora para alinharmos os nossos sentimentos? E ele respondia: é só uma decisão.
É só um ajuste interno. É só um ajuste interno. Então, enquanto você ora, ore aí, irmãos. Eu quero fazer uma pergunta. Existe alguém aqui hoje à noite que quer entregar a sua vida para Jesus e fazer dele Senhor e Salvador da sua vida? Não é religião. É entregar mesmo a sua fé, o seu coração e reconhecer: Senhor, eu preciso de você. Eu quero te reconhecer como o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu quero ter a minha vida transformada. Eu não quero mais viver por mim mesmo. Eu quero entregar o meu coração a você. Se você é essa pessoa, levante sua mão. Eu quero orar por você. Glória a Deus. Tem mais alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus? Quer entregar a sua lealdade a Ele e fazer Ele o seu Senhor, único e suficiente Salvador? Levante suas mãos. Glória a Deus, amém. Por favor, Armstrong, você pode vir até aqui, por favor? A igreja pode se alegrar. Pode dar uma salva de palmas, amém? Cá, Gabi. Tudo bom? Você pode ficar de frente para mim, por favor? Seu nome? Lohane. Que bom te ver aqui, Lohane. Você pode fazer uma confissão de fé comigo? Feche os seus olhos, levante suas mãos. Diz assim comigo: Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite, por ouvir a sua palavra e entender o quanto eu preciso de você. Eu creio com meu coração e eu falo com a minha boca que Jesus Cristo, porque agora eu posso te chamar de Pai, e eu sei que eu sou sua filha. Amém. Aleluia. Você pode se alegrar. Amém. Que alegria, queridos. Levanta tua voz, levanta tuas mãos. Eu vou ter uma direção agora, irmãos. Eu não costumo fazer isso. Mas hoje de manhã eu tive essa forte impressão no meu espírito. Eu tive uma imagem. Eu tive uma visão mesmo, que eu deveria fazer isso hoje à noite. Se você é essa pessoa que se encontra nesse estágio, na qual eu compartilhei no início, de falta de zelo, onde você perdeu a alegria da salvação, se tornou apático, desanimado, indiferente, indisposto, eu quero que você venha aqui à frente agora, que nós vamos orar por você. Eu quero que você tome essa decisão. Apaguem as luzes, por favor. Feche os seus olhos. Se você encontra-se nesse estágio, vem aqui à frente agora. Enquanto isso, o grupo de música vai ministrar ao Senhor. Irmãos, tenha humildade, seja honesto com você mesmo. Existe uma unção disponível nesse lugar. Existe uma unção nesse lugar para despedaçar o peso que está roubando a sua alegria. Rápido, tem mais pessoas para vir aqui à frente. Tem mais pessoas para vir aqui à frente. Tem mais pessoas para vir aqui à frente. Eu sei no meu espírito isso. Não tenha vergonha. Vou pedir aos diáconos, pastor Tony e Alba, para ajudar o pessoal aqui a se organizar. Os diáconos, por favor. Quero chamar os ministros, os professores do Rema, Drica, Gabi, pastor Tony, Alba. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Se tem mais alguém, vem aqui rápido. Rápido. Oh, obrigado, Senhor. Eu sabia no meu espírito que tinham pessoas assim. Aleluia. Obrigado, Jesus. Olha, eu tenho algo para dizer a vocês. Sempre há tempo para nós alinharmos a nossa vida. Não importa como você está, o que importa é o que você vai se tornar daqui para frente. Que bom que você está aqui e reconheceu
que se encontra nesse estado espiritual, mas você não vai permanecer assim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você está aí à frente, é porque você se sente e percebe que está tudo bem entre você e Deus. Você está fervoroso, está animado. Então, por favor, vamos ajudar a criar um ambiente. Ministre ao Senhor. Adore ao Senhor. Grupo de música bem baixinho. Vamos só ministrar ao Senhor. Bem baixinho. Continue orando aí, irmãos. Eu só quero te alegrar, envolver teu coração e tudo te entregar. Só quero bem dizer teu nome. Eu só quero te alegrar, envolver teu coração e tudo te entregar. Pro teu prazer, pro tua vontade é que eu existo. Tu és digno, tu és digno pra teu prazer, teu prazer. Adriana, Alba, Pastor Tony, vocês podem orar por essas pessoas. Podem vir. Me ajude aqui, por favor. Aleluia. Em nome de Jesus. Tu és digno, Algo novo chegando em suas vidas. Algo novo chegando em suas vidas. Algo novo chegando em suas vidas. Em nome de Jesus. Você não vai permanecer do mesmo jeito. Você vai se levantar. Você vai se levantar. Um homem novo, forte. Ei, olha para mim. Você é forte. Você é forte. Você vai ser um exemplo para muitos. Se posicione em nome de Jesus. Pai, eu declaro força sobre a vida dele. Se levantando em nome, na vida dele. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Um novo homem. Um novo homem. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, rabracasandri abrecos. Broquevade que xeremi abrecos. Chico, tudo bem. Abraça esse homem aqui, por favor. André, por favor, fica aqui atrás dele. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Uma nova mulher. Diferente. Vai ter experiências novas contigo. Não vai se desanimar com tanta facilidade. Não, ela vai ser conhecida pela perseverança. Ela vai ser conhecida pela fidelidade, pela constância, pelo amor a você. Senhor, obrigado, Pai, porque no Senhor as forças dela são renovadas. Força sendo renovada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti, eu vivo só pra ti. Pra te adorar
és digno. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti, pra te adorar. E pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. E pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar. E pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Jovem, você. Deus tem planos bons sobre a sua vida. Não importa o que você fez, o que você viveu ou experimentou. Deus está lhe dizendo: eu esqueci o seu passado e eu reconstruo e construo tudo novo na sua vida. Você ainda vai viver tanta coisa em Deus, e você vai dizer: nunca tive um prazer, nunca tive uma alegria como essa. Deus está te visitando hoje. O Espírito está te visitando hoje. Você já recebeu Jesus no seu coração? Já recebeu Jesus? Visitação do Senhor sobre a sua vida. Visitação do Senhor. Você quer ser cheio do Espírito agora e batizado no Espírito? Vem aqui à frente agora, rápido. Aleluia, glória a Deus. Deus está te visitando hoje. Irmãos, algo está acontecendo. Cagabe, Drica, vem cá, Drica. Ora aqui por ela, por favor, para ela ser cheia do Espírito. Ministra sobre a vida dela. Vem cá, posso te dar um abraço? Eita, eu amo você, já nem te conheço e já amo você. Seu nome? Juliana, vem cá, Juliana. Você vai ter uma experiência, vem aqui rápido, não tenha medo, olha para mim, fica de frente para mim. Você não já recebeu Jesus? Diz assim comigo: Jesus, muito obrigado, porque eu te recebi como meu Senhor e o meu Salvador. E você agora vai ter uma experiência, você vai ser cheia do Espírito. Você vai provar de uma coisa que é tão louca naturalmente, que nunca você provou no mundo. Nunca. Você vai dizer: meu Deus, não existe coisa melhor do que essa. Cheia do Espírito. Cheia do Espírito. Quando eu impor as mãos sobre você, Juliana, você não vai falar em português. Você
vai falar em uma língua desconhecida, algo doido, louco. Vai vir daqui, coloca a mão aqui no seu ventre, vai vir daqui. O que você ouvir, você vai falar. Você não vai falar em português. Eu vou impor as mãos e pela fé você vai ser cheia. E quando eu impor as mãos, fale em outras línguas. Amém? Crê junto comigo? Feche seus... Levante suas mãos. Aleluia, aleluia, aleluia. Pai, obrigado pela vida da Juliana, cheia do seu Espírito. Não tenha medo. Não. Não pare, feche os olhos. Já foi cheia? Amém, amém, amém. Aleluia. Só continue orando por ela, ela já foi cheia. Abrace ela, ministre ela. Aleluia. Todas foram cheias. Amém, irmãos? Oh, glória a Deus. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Antes de você ir embora, dá um abraço aí carinhoso na pessoa que está do seu lado. Fala para ela: ei, seja fervoroso, seja cheio. Amém, queridos. Sejam todos abençoados na prática da palavra. Tenham todos uma excelente semana. Amém. Vão em paz. Em nome de Jesus. Os visitantes, nós temos uma sala VIP esperando por você. Pode vir.